Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Oramos ao Senhor, louvamos e engrandecemos a Ele por mais essa gloriosa oportunidade de estar em seus átrios, na sua presença, de ter esse privilégio de chegar na casa do Senhor, por ter esse privilégio de estar com fôlego de vida. Soberano Deus e eterno Pai, queremos tributar ao Senhor a honra, a glória, o louvor, a adoração. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Louvado seja o Senhor, meu Pai. Eu quero louvar ao Senhor porque eu estou com fôlego de vida. Eu quero louvar ao Senhor, meu Pai, por essa gloriosa oportunidade. Chegamos aqui, meu Deus, para te tributar a honra, a glória, o louvor, a adoração, Senhor amado. Pai, se hoje for o último dia da igreja aqui na terra, se o Senhor voltar para arrebatar a sua igreja, queremos subir, Senhor amado, para o céu celestial. Que o Senhor possa, Senhor amado, derramar, amado Deus, no meio da tua igreja, temor, Senhor amado. Que não nos falte temor ao colocar a planta do nosso pé na tua presença. Não deixe faltar em nossos corações, Senhor amado, temor, meu Pai. Que nessa noite o Senhor possa cheirar como incenso suave nas suas narinas o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto racional, o nosso culto de louvor ao Senhor. Que nessa noite, meu Pai, o Senhor possa, meu Pai, bradar dos altos céus, Senhor amado, para dentro, Senhor amado, do teu templo, ó Deus. Recebe a nossa adoração, recebe, Senhor amado, o nosso tributo de louvor e adoração, de engrandecimento e enaltecimento ao teu santo e poderoso nome, meu Pai. Senhor amado, que o Senhor possa cada vez mais, Senhor amado, lavar, Senhor, as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Fica conosco, ó Divino Espírito Santo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Pai. Permaneça conosco nessa noite e recebe, Senhor amado, a nossa adoração, o nosso louvor, Deus Todo-Poderoso, porque somente ao Senhor, meu Pai, viemos tributar a nossa adoração, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Podeis assentar nesse instante. Quem veio para adorar ao nome do Senhor, pegue a sua harpa cristã. Você é assim que a trouxe. Abra aí na harpa cristã 243 da harpa cristã. Aleluia, Jesus. 243 da harpa cristã, glória a Deus, aleluia. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto. Luz divina, vem dar por isto
gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado. Com doçura se nos enlaces para ouvir o que nos for dado, ó, nos manda tua palavra pelo teu Espírito Santo, que no peito o fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida pra tua igreja. Ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu veja. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Aleluia, glória a Deus. Continuemos adorando ao nome do Senhor com o hino da harpa cristã, 299. Glória a Jesus. Você que trouxe a harpa cristã, esse momento é o momento de nós todos juntos adorarmos ao nome do nosso Deus. Aleluia. 299 da harpa cristã. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Há um canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus, que me chama, vem em me obter. A paz que eu ganhei na cruz. Vamos lá, igreja. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, sem paz no meu coração, mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial.
tenho sua graça divina, sob as asas de amor, e riquezas que fluem caudal, lá do trono do Senhor. Vamos lá, igreja. Cristo, nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Pelas águas fundas me levou, provas muitas encontrei, mas Jesus bendito me guiou, por seu sangue vencerei. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz, pelo seu poder me levará pra seu lar o bom Jesus. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Maravilha, fique de pé. Pegue a Bíblia, a palavra do nosso Deus. Novo Testamento, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 6, 7, 8 e o 9. Glória a Deus. Aleluia. Novo Testamento, livro de Lucas, aleluia, Lucas 13, 6, a parábola da figueira estéril, aleluia, glória a Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor como temos o costume. Eu leio um versículo, a igreja lê o outro, aqui no capítulo 3 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas 13, 6. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor está escrito assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse a dele: eis que há 3 anos veio procurar fruto nessa figueira e não o acho. Porta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhes: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. Versículo 9 todos. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandará cortar. Diga glória a Deus. Então o Senhor tem nos dado as oportunidades, né, irmãos? Se fosse olhar para as falhas, nossos pecados, já muito o Senhor teria nos cortado, mas graças a Deus
que o Senhor Jesus Cristo é que intercede por nós, pagou o alto preço e Ele insiste todos os dias para que nós, comparados como esta figueira, possamos receber a sua água, o seu adubo, o seu fertilizante, para que possamos florescer e frutificar, produzindo para a glória e louvor do nome dEle. Amém? Oremos ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, graças te damos, ó poderoso Deus de Jacó. Te pedimos, perdoa, Senhor amado, os nossos pecados. Lava as nossas vestes, ó Cristo Jesus, com teu sangue. Nos limpa de tudo que te desagrada. Tira de nós tudo aquilo, meu Deus amado, que não é do Senhor, que porventura em dado ponto da nossa caminhada chegou e está em nossa vida. Te pedimos nesta noite em oração, limpa-nos, ó Pai, de todo mal, e que possamos florescer, frutificar para a glória e louvor do teu santo e poderoso nome. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos amados irmãos, nessa noite nós vamos continuar adorando ao nome do nosso Deus, mas agora através das nossas contribuições, ofertas alçadas, dízimos. Talvez algum de vocês fizeram um voto e vão votar nessa noite, que Deus possa cheirar como incenso suave nas narinas dele, aleluia, toda a nossa contribuição. Quando contribuímos para Deus, para mantimento e manutenção da sua obra. A obra de Deus, ela é mantida como, irmã Evelyn? Através das nossas finanças. Quando contribuímos, toda a assistência que há dentro do templo são assistenciadas através das nossas contribuições. Então não esqueça, se você é uma mantenedora, um mantenedor, um dizimista fiel, uma dizimista fiel da casa do Senhor, então toda a estrutura dentro do templo, ela é mantida através das suas contribuições. E quando você está devolvendo para Deus, enquanto você devolve ao Senhor, Ele manda como chuvas de bênção sobre o teu celeiro, sobre a sua casa, sobre a sua vida financeira. O que acontece depois disso, irmã Evelyn? Ele repreende o migrador, o devorador, a uruga, o pulgão, o gafanhoto. Mas isso cabe a você a se tornar uma dizimista, um dizimista fiel da casa do Senhor. Se você ainda não é, passe a ser, faça uma prova com Deus de devolver a Ele os 10% que não pertence a você, mas pertence ao teu Deus. Amém? Nessa noite eu quero convidar o diácono Jonathan para estar orando por todos nós que somos dizimistas, ofertantes e contribuintes da casa do Senhor. Na sequência, o irmão Caleb estará adorando ao nome do Senhor com um hino da harpa cristã. Diácono Jonathan orando por todos nós. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, vamos orar. Senhor, te damos graças por mais um culto, Senhor. Te agradecemos pelo alimento de cada dia, pelas portas abertas, Senhor. Senhor, eu te peço, repreende o devorador, Senhor, o migrador, o gafanhoto. Repreende todo o mal, Senhor. É o Senhor que nos alimenta a cada dia. É o Senhor que abre portas. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado pelo alimento, Senhor, de cada dia. Abençoa, Senhor, a tua igreja, a cada servo, a cada jovem. Abençoa a tua igreja, Senhor. Te agradecemos, te louvamos. Multiplica, Senhor, a semente do teu povo. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o hino da harpa de número 124. Glória a Deus. Amém? Amém. Adorai o Rei do Universo, terra e céu, cantai o seu louvor. Todo ser no mande submerso
louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplais. Vós remidos, já vitoriosos, graças render-lhes mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Sol e lua, coros estrelares, sua majestade anunciais. Hortes grandes, centos de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos os louvemos, Régio dominador. Vento, chuva, raio, trovoadas, revelai-o, forte Criador. Vós dizei-o, serras elevadas, grande és meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos os louvemos, Régio dominador. Altos cedros, gramas verdejantes, esta sinfonia aumentai. Aves, vermes, todos seres gigantes, gratos a Deus louvai. Todos juntos os louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos os louvemos, Régio dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dai-lhe verás louvor. Todos juntos os louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos os louvemos, Régio dominador. Agradeço minha oportunidade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Meus irmãos, ficamos em pé nesse instante. Glória a Jesus. Vamos estar apresentando a vida do nosso pastor Elvis Sabino. Senhor Deus e Pai, nesse instante eu quero apresentar a vida do teu servo, a vida do teu ungido, Senhor amado, a qual o Senhor levantou, Senhor, aqui na ADPVH, para ser o pastor, Senhor amado, desse rebanho. Que nessa noite o Senhor possa, Senhor Deus, falar através do teu servo, da boca do teu servo, uma vez mais. Não aquilo, Senhor amado, que é o desejo do seu coração, mas sim aquilo que o Senhor queira falar com os teus filhos, Senhor amado, com essas ovelhas e não bodes. E que nessa noite, Senhor amado, o teu servo possa trazer uma palavra diretamente do teu trono, do trono de glória onde o Senhor está assentado. Continue falando conosco, Senhor amado, assim nós suplicamos, te rogamos e já lhe agradecemos. Usa, Senhor amado, o anjo da igreja, no nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, recebamos o pastor da igreja, pastor Elvis. Glória a Deus. Quem está alegre com Jesus, diga aleluia. Aleluia. Maravilha. Pegue a Bíblia, carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Aos Hebreus, capítulo 10. Glória a Deus, aleluia. Versículo de número 22. Aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 22. Aleluia, glória a Deus. Hoje é o nosso culto do ensino, culto doutrinário da palavra de Deus, culto do pão. A palavra de Deus é alimento. Aos Hebreus, capítulo de número 10, aleluia, versículo de número 22, Novo Testamento, aos Hebreus 10, 22, aquele que achou, diga amém. Amém. Está escrito: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade, às boas obras. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler com vocês. Você marca aí o próximo versículo, é o 25. Marca o 25, a gente lê ele sempre isolado, né? Mas pode ver que a gente leu o contexto anterior a esse versículo, que é o que? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, o grande dia do Senhor. Amém? Procure aí, acho que é 1 aos Coríntios. Deixa eu ver aqui se é 1 aos Coríntios. Está antes um pouco aí. Se você voltar, não precisa voltar muito. Os Hebreus, os Coríntios. Deixa eu ver aqui se é exatamente isso. Isso. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 9, a parte A. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Só a parte A do versículo aí. Quem achou, diga amém. Amém. No 3 você vai ler, só a parte A aí, vai lá. 1, 2, 3. Fiel é Deus. Amém. Qual for. Fiel é Deus, parte A do versículo. Podem sentar. Glória a Deus. Aleluia.
Então o texto que a gente leu fala de promessas, de uma grande promessa, e fala da confissão da nossa fé. O que você professa? Cristo Jesus. É o que você professa, é o que nós, a igreja, professamos. A fé em Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, o Salvador maravilhoso Jesus Cristo. Quem creu já que Ele veio e vai voltar, levante a mão e diga glória a Deus. Então nós professamos, falamos, declaramos a nossa fé, a nossa vivência pela fé em quem? Em Cristo Jesus. Não é em nome de nenhum outro ser que já viveu nesta terra, ou qualquer ser que possa existir por criação de Deus. Tudo existe por criação dele, mas nós estamos aqui na caminhada da fé, retendo a nossa confissão que um dia entregamos a nossa vida a Ele, ao Filho de Deus Jesus Cristo, e perseveramos na caminhada. O contexto anterior do versículo 25 que eu pedi para vocês ler, vai falar com respeito a que nós temos um sumo sacerdote que é maior do que Melquisedeque, é maior do que a casa de Arão, a casa dos sacerdotes, e dos sumos sacerdotes da tribo de Levi. O nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, aquele que entrou no Santo dos Santos espiritualmente e fez todo o sacrifício e a expiação dos nossos pecados pelo seu poderoso e maravilhoso sangue. Quem pode, adore a Jesus, porque Ele é o nosso sumo sacerdote. E é sobre isso que devemos falar, que Jesus veio em vida, em carne, que o Verbo encarnou, a palavra de Deus veio, encarnou, e Ele pregou as boas novas, a mensagem do Evangelho, boas novas, e todo aquele que nele crê não perece, mas tem direito à vida eterna. E Ele, o Messias, o Salvador Jesus, disse que Ele é o caminho, é a verdade e a vida, e só pode ir ao Pai se for através dele. Ele também disse que sem Ele nada conseguimos fazer. Ele também disse, aleluia, que estaria em um lugar, e esse lugar estando preparado, Ele prometeu que voltaria outra vez para nos buscar desta terra, buscar os seus, o seu povo, a sua igreja. Para quê? Ele diz assim, para que onde eu estiver, vocês também possam estar. Quem está aguardando o retorno dele, levante a mão e diga graças a Deus. Amém. Eu também estou junto com você, aguardando o retorno do nosso Salvador. Então, o capítulo 9, 10, 11, ele vem trazendo para nós um compêndio de uma palavra voltada extremamente a Jesus, ao sacrifício que Ele fez. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o imaculado Cordeiro puro, santo de Deus. Ele é o Salvador, Ele é o nosso intercessor, é Ele que é o intermediário entre nós e Deus. Não nos achegamos a Deus, passamos para Ele, e Ele nos leva à presença do Pai, porque Ele também disse, eu também sou o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Jesus disse. E no capítulo 11 fala de homens e de algumas mulheres, no contexto do Antigo Testamento, que receberam promessa, que em meio às promessas que eles receberam, uma somou e tomou destaque na vida de todos eles, que foi a vinda de Jesus, a chegada do Messias. O texto descreve dizendo que esses homens, eles andaram errantes por nações,
mas a visão estava em um só lugar, em Cristo Jesus, no Filho de Deus, a promessa encarnada que viria a essa terra, Jesus. O texto descreve, falando dos 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, que eles viveram peregrinos na terra, sol após sol, inverno após inverno, tempestades, provas, lutas, ano após ano. E o texto no capítulo 11 de aos Hebreus descreve dizendo que esses homens moraram em cabanas, em tendas, mas com os olhos postos em um só lugar. Eu entendo o texto assim: eles habitavam em cabana e não tinham lugar fixo. Eles armavam uma temporada, fechava e migrava, mas a visão deles não mudava o rumo, estava sempre posta na promessa que é o Senhor Jesus. Mulheres também, elas andavam de um lado para o outro nos seus afazeres, nas suas viagens, mas os olhos não se desviaram do alvo, e o alvo era Jesus Cristo, o Messias, a promessa, o Salvador. Ou seja, o texto descreve dizendo que estas pessoas, homens e mulheres, eles, quando colocaram os olhos na promessa, Jesus, eles não pararam de trabalhar, de ir, de vir, de comprar, de vender, de costurar, de descosturar, de fazer, desfazer, de viajar. Não, eles continuaram no dia a dia do viver do ser humano, da humanidade, mas com detalhes, como os servos de Deus, tudo que é bom, louvável e exalta o nome do Senhor, eles faziam. Mas os olhos não se desviavam da promessa de Jesus Cristo, do Messias que viria, do Verbo encarnado que chegaria. Eles fizeram viagens longínquas, longe distantes, mas a visão estava na promessa. Glória a Deus. Eles não se desviaram. Eles enfrentaram anos e anos e anos, mas não desanimaram de crer na promessa. O tempo passou, muitos receberam a promessa ainda jovem e estavam agora velhos. As cãs eram evidentes, seus cabelos brancos, grisalhos, homens e mulheres. Mas a chama, o ardor, o queimar da esperança, olhando para o mesmo alvo desde lá do passado, permanecia acesa nos corações daqueles homens e mulheres. Eles não se desviaram da promessa, cumpriram com o dever de cidadãos da época, mas não negociaram a visão no alvo que era a promessa. E a promessa era quem? O Messias que viria. E no texto de aos Hebreus 11 diz que todos esses partiram dessa terra, foram embora, mas mesmo assim não abandonaram a fé na promessa, permaneceram, foram embora desta vida com uma certeza dentro deles, que embora aqui na terra eles não viram, não alcançaram, eles estavam indo para uma terra melhor, eles estavam indo para o encontro verdadeiro com aquela promessa que lá no passado eles receberam. Bem diferente de alguns, né? Vamos dizer muitos, alguns da atualidade, do passado também, que por causa das coisas dessa vida deixaram de olhar para a promessa, deixaram de acreditar na volta de Jesus, deixaram de andar com segurança, firmeza no caminho reto, trilhado, traçado, aberto por Jesus Cristo. Porque eu torno a repetir, ele disse que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e quem quer chegar ao Pai tem que ser através dele, porque ele disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quantas pessoas hoje, no dia atual, já negociou a promessa, já por causa dos cuidados da vida, deixou de olhar para Cristo, abandonou o chamado, abandonou a casa de Deus, se apartou do rebanho de Cristo Jesus, que nós aqui nesta noite somos uma pequena partícula do rebanho de Jesus Cristo na terra.
amaram as coisas da vida, deixaram de olhar para Jesus, abandonaram a fé. E o que há de ser dessas pessoas? Mas se Deus nos trouxe aqui essa noite e tem colocado em meus lábios essa palavra, é porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor nos fala nesta noite. Embora tenhamos que comprar, vender, ir, vir, trabalhar, descansar, dormir, acordar, comer, beber e tantas atividades do nosso dia a dia, Ele nos fez uma promessa, que Ele voltará para nos buscar desta terra, e onde Ele está, um dia também vamos com Ele estar. Não tire os olhos da promessa. Sabe por quê? Ele é fiel para cumprir. E quando no Novo Testamento fala desse assunto, que Deus é fiel, fiel é Deus, é porque no Antigo Testamento tem base, porque foi escrito primeiro, Novo Testamento foi escrito depois. Presta atenção, eu quero ler com você primeiro livro dos Reis. Vai lá, Antigo Testamento, primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Versículo 1. Um profeta faz predição contra o altar, ou seja, o profeta, ele profetiza contra um altar. Primeiros Reis, capítulo 12 mais 1, né? É o capítulo 13. Do versículo 1, olha só uma profecia. Deus tinha chamado um homem, nessa época que o povo hebreu, o povo de Israel, estava vivendo mesmo de porteira escancarada do mundo. Abandonaram Deus, a lei não era mais de Deus para eles. Teocracia não existe mais, ou seja, domínio de Deus sobre o seu povo particular e peculiar, Israel. Eles haviam abandonado Deus, estavam servindo Baal, Azera, Astarote, Neustã, Milcom, tantas e tantas atividades, Baalins e tantos ídolos. O paganismo dominava Israel na época. E tinha um altar próximo a Samaria, que esse altar era um dos mais desafiadores contra Deus. E olha só, Deus levantou um profeta jovem e disse para ele: monta no teu jumento, vai lá naquele altar, porque eu vou te usar lá. Altar de paganismo. Deus mandou o seu servo lá, olha só. 1 Reis 13:1. E eis que, por ordem do Senhor, o homem de Deus veio ajudar a Betel. E Jeroboão estava junto do altar, é o rei, para queimar incenso. Se o líder leva a vida bagunçada, os liderados também têm, de não todos, é claro, mas boa parte tem que levar a vida avacalhada também. Por isso que a gente tem que buscar sempre se colocar na posição, dar testemunho e ser exemplo verdadeiro para a glória do nome de Deus. Versículo 2. Então depois que ele chega lá, ele encontra o rei Jeroboão junto do altar, pronto para sacrificar a divindade daquele altar. E clamou ele contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, ou seja, nascerá um menino da casa de Davi, e ele profetizou o nome do garoto, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Amém? Amém. E como um sinal, naquele dia o Senhor fendeu o altar e a cinza do altar se derramou. Então a gente entende que aconteceu um tremor, uma visão teológica da época, passada para nós hoje. Naquele tremor o altar partiu.
e a cinza derramou. Então Deus usa a boca de um homem e diz que aquele altar um dia seria profanado. Os ossos dos sacerdotes seriam queimados sobre aquele altar. E Deus antecipou como notícia, por boca desse profeta, que da linhagem de Davi um dia iria nascer um garoto, ou seja, um rei. E esse rei, o nome dele seria qual? Josias. Sabe quanto tempo depois desse primeiro aos Reis, capítulo 13, agora você vai segundo aos Reis, capítulo 23. Então a promessa está aqui. Agora segundo aos Reis, capítulo 23, versículo 15, o altar de Betel é profanado e derribado. Sabe quantos anos se passou desde o dia que aquele profeta, por ordem de Deus, profetizou contra aquele altar, até esse episódio aqui? 300 anos, na contagem cronológica. Foram 300 anos desde que Deus falara: neste altar será queimado os ossos dos sacerdotes que oferecem sacrifício aqui. E isso acontecerá por intervenção de um rei da linhagem de Davi, da casa de Judá, chamado Josias. 300 anos depois foi que cumpriu a promessa. Meu Deus, pastor, aquele povo já tinha morrido todo mundo, já estava terceira geração. É exatamente isso. Todos já haviam partido, seus filhos casaram, geraram, depois de gerar, envelhecendo, partiram. Os filhos casaram, geraram e também partiram. E agora quem está vivo? Praticamente a quarta geração daquele povo, da época do profeta. Mas a palavra de Deus, ela não cai por terra, ela não volta vazia. Deus é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir. Está aí o texto, versículo 15, segundo aos Reis 23, 15. O altar de Betel é profanado e derribado. E também, isso depois que Josias assumiu o trono, começou uma reforma. A profetisa foi Ulda consultada e ela deu a palavra de Deus àquele jovem rei, deu a palavra de Deus ao sacerdote, à comitiva do rei, e Deus fez com que o rei entendesse, porque um dos servos do rei achou o livro da lei dentro do templo, todo sujo, entulhado, empoeirado, porque já tinha muitos e muitas décadas que não tinha mais culto em Jerusalém ao Deus vivo, era só as divindades. Então Deus viu que era hora, é hora da mãe, é hora de ser gerado o meu servo Josias. Ela gerou, deu à luz, e quase uma década e meia depois que ele nasceu, seu pai Amon morre e ele assume o trono. A primeira coisa que ele faz é buscar a Deus. O sacerdote se alia a ele. A esposa do seu líder de vestimenta, profetisa Ulda, ela também se alia, porque aquele jovem rei sabia que ela era uma mulher de Deus, seu esposo era um homem de Deus, e aqueles 5 servos que está descrito aqui no capítulo de número 22, eram servos de Deus, e ele se aliou a essas pessoas e disseram: vamos fazer uma reforma urgente em Israel. Como será a reforma? Vamos derrubar todos os altares, todas as árvores dos bosques de idolatria, vamos quebrar todas as estátuas, vamos derrubar todos os prédios pequenos que foram construídos e colocaram lá dentro imagens e estão adoradas. Vamos acabar com a idolatria em Judá, em Israel, em Jerusalém, em Betel, e nós vamos voltar a celebrar culto ao Deus único, poderoso e verdadeiro. A palavra foi boa, houve resistência,
mas o rei tinha as tropas a seu favor. Então o povo, quem não concordou, teve tempo para sair do país, foram embora. Mas o povo, a maioria, queria voltar a adorar a Deus, o verdadeiro e único Deus. Às vezes está precisando só alguém tomar uma decisão em casa, mas uma decisão verdadeira, segundo o propósito da palavra de Deus, e os céus entram em movimento, em atividade, e a obra do Senhor começa, e vidas são libertas e transformadas, e o poder de Deus desce dentro dos lares, e a bênção do Senhor, bênção espiritual, é derramada para a glória do nome dele. Então, logo depois que fez toda a reforma, tirou tudo que era impureza, ele está em atividade ainda de purificação. Aí ele passa na montanha de Betel, casa de Deus. Bet, casa, El, Deus. Betel, casa de Deus. Ele olhou para o altar, e também o altar que estava em Betel, o altar que fez Jeroboão, filho de Nebate. Esse altar tinha 300 e poucos anos de idade, estava lá ainda, que tinha feito pecar a Israel juntamente com aquele altar. Também o altar derribou, queimando o alto, em pó o desfez e queimou o ídolo do bosque. 16. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e enviou e tomou os ossos das sepulturas e os queimou sobre aquele altar. Assim o profanou, conforme a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus, quando apregoou estas tais palavras. Viu aí? Deus é fiel para cumprir a promessa. Ele é fiel. Continue trabalhando, vivendo, comendo, bebendo. Continue comprando, vendendo, indo, vindo, mas não tire os teus olhos da promessa de Jesus Cristo. Continue vivendo, mas viva para Cristo, viva em Cristo. Ser cada dia mais uma mulher de Deus, cada dia mais um homem de Deus, que as pessoas tenham prazer em falar o seu nome, dando testemunho da tua fé, que as pessoas, quando falarem de você, possam frisar dizendo: ela é uma serva de Deus, ele é um servo de Deus, porque desde quando eu o conheço, nunca vi fazer qualquer coisa que eu veja que seja errado. Por quê? Porque os olhos do crente têm que estar na promessa. Qual é a promessa maior? É que ele vem nos buscar e nos levará para onde ele está. Então o crente que olha para esta promessa, ele não negocia a sua fé, a comunhão em Cristo. Então Deus fez a promessa para Judá: nascerá um menino da casa de Davi, Josias será o seu nome, e esse altar será profanado e quebrado, e os ossos dos sacerdotes dos dias de hoje, quando esse menino chegar no trono, ele vai sentar, e ele vai vir no altar, e vai pegar os ossos desses sacerdotes, e será queimado em cima do altar. 300 anos depois, a promessa chegou. Deus é fiel, irmãos. Vamos encerrar com mais um testemunho aqui, mais um exemplo bíblico de que Deus é fiel para cumprir as promessas. Deus é fiel. Você lê aí, vamos lá, Números, isso aqui é para entender, Números 15, 37, Números, volte lá quase no início da Bíblia, Números, capítulo de número 15, aleluia. Bendito e santo é o nosso Deus. Números 15, 37. Glória a Deus. A lei acerca das bordas das vestes. O que é? A lei acerca do que?
da barra, a borda, a barra. Palavras para nós é a barra, né? Das túnicas dos judeus. O que está escrito? E falou o Senhor a Moisés dizendo, olha só, Moisés vivo ainda, olha quanto tempo, você vai ver. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, ou seja, de geração em geração. Essas franjas têm que estar nas bordas das vestes dos judeus. E nas franjas das bordas porão um cordão de cor azul. E nas franjas vos estará, para que o vejais. E vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor. Então, aquelas franjas com o cordão de cor azul no meio delas, quando eles olhassem ali, eles iam ver. Os judeus falam, irmãos, os judeus falam que nessas franjas, com esse fio, olhando um após o outro, fazia menção de algumas passagens da lei. Dava para ler, os fios eram tecidos ali em cada franja, cada ponta da túnica, naquela orla, e formava a frase de algum jeito, cada pontinho azul daquele. Quem entendeu, diga glória a Deus. E os façais e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os façais, e santos sejais ao vosso Deus. Aí ele diz, Deus dizendo, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ele repete a mesma coisa no mesmo versículo, eu sou o Senhor vosso Deus. No início e no final do versículo ele também volta a repetir, eu sou o Senhor vosso Deus. Diga amém, amém. Então aqui tem uma lei. Olha, Moisés, tu vai dizer para o meu povo, quando eles forem costurar as suas túnicas, na borda, na orla, nas franjas, eles vão colocar um fio de cor azul. E quando vocês olharem uns para os outros, olhando na franja, vocês vão se lembrar dos meus mandamentos, vocês vão ler a minha lei, e vocês não vão andar pelos caminhos de adultério que muitos ainda estão andando. Vocês se lembrarão que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, das casas de servidão. Eu sou o Senhor vosso Deus. Vocês vão se lembrar todas as vezes. Diga amém. Então aqui fala, é o primeiro escrito do Antigo Testamento falando dessa orla. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Malaquias. Olha quantos e quantos anos se passaram. Muitos anos, irmãos. Aproximadamente uns 1500 anos. 1400, entre 1450 e 1600 anos se passaram desde que Moisés falou esta palavra amando de Deus, até aqui em Malaquias, até chegar a Malaquias. Olha quantos anos se passaram, até que chegou o momento em que Deus veio revelar qual era o propósito daquelas franjas, daquele fio de cor azul e das palavras que formavam ali nas túnicas. Qual era o propósito? Malaquias é o último livro aí do Antigo Testamento, capítulo de número 4, versículo 2. Malaquias 4:2. Já vou encerrar. Quem achou, diga amém. Amém. Olha o que está escrito: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros cevados. Diga amém. A palavra asa, traduzida para nós aqui,
Em muitas Bíblias nós encontramos essa palavra não asa, mas orla, porque a mesma palavra hebraica traduzida para asa é a da borda. Quem entendeu, diga aleluia. Então, quando fala aqui que nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas, está dizendo que ele trará salvação. Aonde? Na orla da sua túnica, debaixo das suas asas. Tá? Você pode procurar, sempre tem uma tradução que traduziu, né, diferente desta palavra aqui. De asa colocou borda. Ambas estão certas. Tá? Não vai dizer, tem um erro. Não, não tem erro. Aqui a palavra é a mesma do hebraico, que traduz para asa e borda. Então está aqui, Deus revela 1000 e tantos anos depois, porque que ele disse para Moisés, como estatuto, que era para o povo judeu sempre fazer aquela borda com fio de cor azul. O azul nós sabemos que representa o céu. É como se Deus estivesse falando, todas as vezes que vocês olharem, uns para a franja da túnica do outro, vocês vão se lembrar que o céu existe. E vocês vão se lembrar que Deus está no céu. E vocês vão se lembrar que tem uma promessa que vem alguém do céu e vai encarnar e andará entre vocês. E a promessa também, porque eles já acreditavam que quando eles partissem dessa terra, eles iriam para o repouso de Abraão, lugar onde está Deus. Então, aquela marca azul fazia alusão a tudo que é invisível aos nossos olhos, tudo que é glorioso e que ainda não nos foi revelado, o céu e tudo o que lá existe. Novo Testamento, o cumprimento da promessa. Mateus, é o próximo livro aí. Mateus, capítulo 9, versículo de número 20. Aqui, para você ter uma ideia, depois de Malaquias, houve 400 anos em que Deus não levantou nenhum outro profeta mais. São 400 anos desde Malaquias até o surgimento, o nascimento, as mensagens de quem? João Batista. Então olha só, foram praticamente aí os seus 1800 anos, desde que Moisés falou da orla, até que João Batista começou a pregar. E João Batista, ele veio anunciar o quê? O arrependimento, o batismo nas águas, como confissão dos seus pecados e purificação. E logo depois dessa mensagem, ele continuava dizendo: e vem um depois de mim, a qual esse eu não sou digno nem de desatar ou de atar as correias das suas sandálias. Quando ele chegar, vocês devam ouvir ele. Ele falava de quem? De Jesus. Olha o tempo, irmãos, até que chegou a hora de ser anunciado espiritualmente o propósito daquela orla. Está aí. Mateus 9, 20. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua veste, porque dizia, ela tocou aonde? Na orla das vestes de Jesus, porque ela falava com ela mesma: se eu tão somente tocar na sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Olha aí, se cumpriu a profecia de Malaquias, a tua fé te salvou, porque Malaquias diz que quando Jesus viesse, o sol da justiça é Jesus, ele ia trazer o que? Salvação. Então quando a mulher tocou na orla da veste de Jesus, não só a cura ela recebeu, mas eu entendo, pelo que eu falei agora há pouco, a franja com detalhe azul fala do céu, aleluia, e o céu é morada de crente salvo. Aquela mulher tocou na orla da veste de Jesus
E Jesus olhou para ela como o sol da justiça, anunciando: hoje nasceu um novo dia na tua vida, mulher. A partir de hoje tu está curada desse mal. E Jesus olhou para ela e disse: vai em paz, porque você foi salva pela fé. Glória a Deus. Salva pela fé. Então Deus é fiel para cumprir, irmãos, a promessa. Ele não muda, não. O que Ele falou para você está de pé. E a promessa maior qual é? É que Ele vem nos buscar para que a gente esteja onde Ele está. Nesse exato momento onde Ele está, nós vamos estar. Nós vamos para lá. Então essa é a maior promessa que temos. É a maior promessa. Então o propósito da promessa de Deus para nós é o quê? É para que a gente olhe para a vida eterna, para o céu, a orla, a franja, o detalhe azul, menção do céu. É o céu que nos aguarda. Quem vai para lá? Levante a mão e diga glória a Deus. Então saiba você, Deus prometeu, creia, creia, porque Deus é fiel. E lembre-se, você pode sonhar, irmão, pode sonhar. Eu mostrei até para a irmã Evelyn, tem um amigo lá do Pará, né, um missionário, e ele, o final do ano passado, os filhos dele moram na Europa. Aí um filho dele chamou ele para ir tirar férias na Europa. Olha que férias, hein? Na Europa, na Holanda, foi naqueles países lá vizinho, andou, e onde ele passava ele fazia questão de mandar foto, mandar vídeo, mandar áudio para mim, fazer vídeo chamada para me ver, né? Aí quando ele voltou agora, eu mandei uma mensagem para ele, passei 2 semanas sem falar com ele, aí mandei uma mensagem: fala, Vaso, e aí, Pai do Senhor? Ele: Pai do Senhor. Ele disse: quais as novidades aí do Pará? Aí ele mandou para mim: eu acho que as promessas de Deus se findaram na minha vida. Ele disse: por quê? Depois que eu viajei para lá, eu acho que não tem mais nada de promessa de Deus para a minha vida, eu acho que já se findou. Aí eu falei para ele assim: então já pode preparar, porque vai morrer. Porque a pessoa que não sonha está morta. Então pode preparar para descer o buraco. Eu estou falando do que? Sonhe. Tenha sonhos grandes, médios, pequenos, minúsculos, mas sonhe. Sonhe do tamanho de uma pulga e sonhe também do tamanho de um elefante. Sonhe mesmo em subir aqui em uma das 3 caixas d'água, mas sonhe, para você entender, sonhe escalar e chegar no topo do Monte Everest. Sonhe pequeno e sonhe grande, independente da sua idade. Mas lembre-se, Deus é fiel para cumprir, mas você não pode tirar os olhos da promessa que é Jesus. Fique de pé. Se tem que comprar, compre. Trabalhar, trabalhe. Vender, venda. Negociar, negocie. Mas lembre-se, você é uma mulher cristã, um homem cristão, e não tire os teus olhos do alvo, que é Cristo Jesus. Porque fiel é Deus. Fiel é Deus. Venham à frente, vem, para a gente orar, encerrando o nosso culto. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Deus abençoe seus negócios. Deus abençoe sua saúde. Deus te dê força, graça, vigor. Deus te ampare, Deus te sustente em nome de Jesus. Que jamais falte o pão cotidiano na tua mesa. Que jamais falte na tua despensa, no teu depósito, no teu celeiro. Que jamais falte o dinheiro na tua carteira, na tua bolsa, lá debaixo do colchão. Que jamais falte naquela... Tem um irmão meu que chama de mocó. O que é mocó? É onde esconde dinheiro. Que jamais falte lá no mocó dessas irmãs. As irmãs gostam desse negócio de guardar dinheiro, né? É verdade, é debaixo do colchão. Mas tem um lugar secreto que só a irmã Pamela sabe. Não é ou não é? Tem um lugar aí que só a irmã Nete sabe, que ninguém sabe onde é que está. Isso, nem a irmã Sara, que é a neta dela, que
vira a casa da avó de ponta pro ar, não sabe onde é que está. É um lugar lá que não tem como a irmã Vitória saber onde é que a diaconisa Lindalva guardou. Não tem como. Tá bom? Que não falte. Que não falte. Que Deus multiplique. Que Deus aumente. Mas os teus olhos não podem sair do alvo, que é Jesus. Bendito Deus e eterno Pai, oramos ao Senhor te agradecendo nesta noite. Tua palavra vem nos alertar com respeito à visão permanecer em Jesus, porque as promessas são muitas, os sonhos também são muitos, os quereres, as vontades, o poder é muito, aleluia. Mas os nossos olhos, nós te pedimos, não deixe os nossos olhos desviar do alvo que é Jesus. Vai conosco onde vamos ao sair daqui, que as coisas vão bem com cada um de nós. Abençoa os nossos irmãos que não puderem estar aqui, aqueles que estão recuperando-se, meu Deus amado, de alguma enfermidade, que está de convalescência, os outros que estão viajando, que todos possam estar debaixo da tua proteção. Oramos te agradecendo e te entregamos o nosso culto no nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos vós e todos digam amém. Dê uma salva de palmas aplaudindo a Jesus. Glória a Deus. Amém. Vem à frente receber a unção com óleo, no nome de Jesus. Confirma o milagre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Confirma o grande milagre, no nome de Jesus.